Paz, meninas, tudo bem? Bem-vinda, deixa eu arrumar aqui a iluminação. Acho que é assim, deixa eu ver. Aí, acho que agora deu. E aí, amadas? Já peço para ir no aviãozinho e mandando para os irmãos, para os amigos, para a família. Para vocês aí, tá bom? Tá claro? A iluminação tá boa? Vai se preparando, hein, Dai? Dai, Clícia, Tânia também. Tá bom? Tá ótimo, então. Vão se preparando. Paz, mãe. Intercedeu hoje? Que bom, então. E aí, Dai, já pronta para o nosso encontro? Ó, aí tem um quadrinho de perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pro Dias, é só clicar nesse quadradinho que tem uma interrogação, tá? Se vocês quiserem ir mandando aí pro pessoal, apertando no aviãozinho, fiquem à vontade. Espero muito que o Senhor fale com todos nós hoje e que a gente venha crescer em obediência ao Senhor. Quem entrou aqui? Oi, Roseni. Roseniro? Não, é Roseni. Roseni, paz, querida. Bem-vinda. Paz, meu irmão Dia, já tá aí. Pontual. Glória a Deus. Preparada, né, Dai? Oi, tia. Que bom ter a senhora aqui. Que bom, fico feliz. Um grande beijo, querida. Tô morrendo de saudades da senhora, viu? Oi, Rô. Outra tia aqui. Vamos no chicote hoje de Jeová. Vamos, ó, vão apertando aí no coraçãozinho, tá? Porque quando aperta no coraçãozinho, tem bastante. O Instagram, ele indica a nossa live para as pessoas, tá? Então, senta o dedo no coraçãozinho, sem descansar aí, pessoal. Oi, Rafa, paz, minha querida. Bem-vinda aqui à nossa live, amada. Bom ter você aqui, beijo na mãe, viu? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com todos nós. Eu vou falar pra vocês como que eu conheci o Dias. Foi bem engraçado. E não tão engraçado, mas engraçado de uma certa forma. Moses. E aí, rapaz? Paz, meu querido. Também te amo, Rafa. Um grande beijo, querida. E desde então, eu tenho visto as postagens dele, uma atrás da outra, me impactando bastante. Inclusive, uma delas tirou o meu sono na madrugada. E aproveitei para tirar o sono de mais gente. O povo ficou bem doido com uma pergunta que ele fez lá no stories dele. Quem é aqui? Não tô entendendo, hein? Descom
comportamental. Bem-vindo ou bem-vinda. Esperei mais 2 minutinhos e a gente já começa, tá, pessoal? Ó, peço para vocês, aperta no aviãozinho, convida os amigos, os irmãos em Cristo, os familiares, tá? Senta o dedo no coraçãozinho pro Instagram indicar a nossa live aí pro pessoal, tá? E aqui, do lado da caixinha de comentários, tem um quadradinho com um ponto de interrogação. Vocês podem clicar ali para fazer perguntas pro Dias, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão ter bastante aí para fazer. Bom, vou começar, porque o tempo dele também é curto. Se eu não me engano, hoje ele tem ainda Clube do Livro. Dias, pode solicitar aí para entrar, querido. Melhor, eu consigo aqui te chamar. Deixa eu chamar. Te enviei solicitação, tá bom? Beijo, Regina. Bom te ter aqui, querida. Fica aí na intercessão, minha irmã. E aí, querido? Tudo bem? Olá, boa noite. Conseguiu chegar, né? Graças a Deus. Hoje a intercessão toda da igreja aqui, ó. Ralando aí. Já hoje eu... Cheguei a 2 minutos agora. Sério? Uhum. Deu tempo, Então, glória a Deus. aqui. Sim, eu imagino. Mas chegou bem, graças a Deus, né? Graças a Deus cheguei bem. Como foi o dia de trabalho? Olha, foi bom, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Aqui foi bom também. Já tive lutas aqui, o aplicativo não queria abrir de jeito nenhum. Nunca aconteceu isso. Tive que desinstalar, instalar de novo. Mas deu certo, graças a Deus. Com a bondade do Senhor, estamos aqui. Paz, tia Célia. Paz, tia Rô. Paz, Cíntia. Paz, Moacir. Paz, querido, seja bem-vindo. Não sei se tem... Moacir é teu conhecido, Dias, ou não? Eu acho que sim. É? Ah, então tá certo. Então tá certo. Vamos orar, querido, para começar? Por favor. Amém. Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça e pela tua bondade, Senhor, em nos resgatar, Senhor, das mãos do inimigo, Pai, e nos trazer para a tua maravilhosa luz, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor conecta os teus filhos, Senhor. E o Dias foi uma grata surpresa, Senhor, no meio dessa internet que tem tantas, Senhor, tantas coisas, Senhor, decepcionantes, tantas coisas, Senhor, para nos perverter. Então, Senhor, uma voz, Senhor, iluminou, Pai, aquele debate e o Senhor fez com que eu permanecesse ali, Senhor, para ser edificada, para conhecer o teu filho, Senhor, e dessa forma, Pai, criar um grande laço de amizade, Senhor. Eu já o estimo muito, Pai, ele é uma pessoa que me edifica muito com as reflexões dele, Senhor, sempre trazendo o nosso coração, Senhor, em retorno a Ti. Eu te agradeço pela vida dele, Senhor, que o Senhor esteja presente nessa live, Senhor, que o Senhor tome a nossa boca, Pai, e que as pessoas que aqui estão, Senhor, sejam plenamente edificadas, Pai. Tremendamente edificadas, Senhor, e que elas saiam dessa live, Senhor, desejosas, Senhor, de te obedecer ainda mais, de te amar de uma forma profunda, Senhor, e radical, Pai. Senhor, te obedecendo, Senhor, não de forma parcial, Pai, mas, Senhor, de forma genuína. E eu oro no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, quero agradecer aqui a presença de todo mundo, tá? Obrigada a cada um que está aqui, cada um que orou, que intercedeu por esse momento, cada um que torceu por esse momento, né? Já falo desde já que essa série de lives que eu vou fazer foi algo que o Senhor colocou no meu coração, né? E obediência foi o tema que ele me deu, e
O Dias é uma pessoa que fala muito sobre isso, né? Sobre obedecermos ao Senhor, sobre estarmos firmes na presença do Pai, né? Firmes em Cristo, vigilantes, né? E por isso que ele está aqui nessa live com vocês, e eu tenho certeza que o testemunho dele e o que Deus fez na vida dele, né? Vai edificar muito a vida de vocês, tá? Então, novamente, queridos, senta o dedo no coraçãozinho para o Insta indicar nossa live, caixinha de pergunta aqui do lado dos comentários, tá? E manda para os amigos, para os familiares, manda para todo mundo, que eu tenho certeza que vocês vão ser edificados. Pega papel e caneta, eu estou olhando aqui para o lado que eu tenho umas anotações e não quero esquecer de falar nada aqui. Papel e caneta aí, anotem, tá? Todas as referências bíblicas que forem citadas, para vocês depois estudarem de uma forma mais profunda, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Tira um print da live também, para depois vocês postarem nos stories, tá? Enquanto a gente estiver aqui, tira print, tá? E depois vocês postam lá, marca a gente e coloca hashtag obediência poder transformador, tá bom? Deixa eu falar como eu conheci o Dias. Bom, teve todo aquele burburinho de racismo aqui, né? Eu não me lembro agora. Você se lembra sobre o que foi que tinha acontecido, Dias? Era por causa da morte do George Floyd. Sim, o George Floyd, foi o George Floyd. E eu tava limpando aqui meu quarto, fazendo aquele faxinão, e eu falei assim, vou ligar alguma coisa no YouTube para eu ir ouvindo, né? Aí fiquei procurando lá coisas que estavam ao vivo, fiquei rolando. Aí eu vi lá, né, debate sobre racismo e tal, falei, é de igreja, deixa eu ver, né? Aí tá bom, aí o debate foi rolando, eu ia tirar, só que aí o Espírito Santo não deixou eu tirar, né? Porque eu achei que estava um pouquinho assim, não estava indo por uma linha que eu acredito que deveria ir, né? Falando sobre a questão de que todos somos um em Cristo, né? Eu sei que, de certa forma, todos nós temos algum tipo de umas lembranças, né, da infância, algum bullying que passou, algum xingamento, alguma coisa que de certa forma marcou nossa vida, mas que tudo isso é sarado em Cristo, né? E quando a gente encontra a nossa verdadeira identidade no Senhor, isso nos dá uma certeza, uma força, uma convicção que a gente não nos coloca mais em posição de vítimas, né? Porque hoje nós somos, né, feitos filhos, co-herdeiros de Cristo, né? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Então, o Espírito Santo fez com que eu ficasse. E aí, um ser humaninho começou a falar, e, e foi o Dias, ele começou a falar, passar o microfone para ele. Então, literalmente, é como se eu não estou desmerecendo, tá? Eu estou falando assim, que ficou algo espiritual, tá? Eu quero que vocês entendam, que é como se o ambiente tivesse literalmente iluminado pela palavra do Senhor, né? Saiu da questão secular, né? E o Dias trouxe a questão do racismo para a Bíblia, né? Para o que Cristo fez por todos nós, né? Que hoje não tem mais essa, todos nós, todas as cores somos unidos em Cristo, né? Então aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, meu Deus, esse moço fala que nem os reformados. Será que ele é reformado? Mas aí eu falei, mas da Bleia, né? Eu também já fui, né? Falei, mas pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser. E aí eu fiquei, tu não sabe, eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, irmão. Eu fiquei no chat desesperada perguntando, gente, quem é esse moço? Quem é esse moço? Quem é esse moço a live inteira? Ninguém me respondia. Aí uma boa alma lá. Sabendo. Eu fiquei sabendo. Aí eu não sei se foi uma moça ou um moço lá falou, é o Dias, aí mais Dias do quê, né? Que ele tem sobrenome, ele é o quê aí, né? Falei assim, ele tem Instagram, né? Para eu entrar em contato com ele. E aí a pessoa falou, aí falou teu nome todo, né? Dias Miguel David, né? Eu fui lá e te encontrei. E foi uma grata surpresa, irmão. Inclusive, eu até dei um puxão de orelha em você para você fazer mais vídeos, né? E escrever mais vezes, né?
tô tentando. Eu tenho muita dificuldade com tecnologia. Eu sou meio retrô, então Aham. mexer com tecnologia é o meu pior calcanhar de Aquiles. Eu tenho muita dificuldade. Então, fazer vídeo e tudo mais. Uhum. Tô tentando, né? Vamos ver o que que sai. Amém, amém. Mas, querido, saiba que, ainda que você faça pouco, o pouco que você faz edifica muito a nossa vida. E aquela sua perguntinha, o que Deus ama em você quando Ele te ama, eu vou te falar que isso mexeu com o povo, viu? 3 horas da manhã aqui, a gente debatendo, discutindo, conversando sobre isso. Para ver, né? Uma pergunta, né, irmão? Uma Ok? pergunta, né? A nuvem de testemunhas está aí, né? O importante é a gente falar, né? Abrir nossa boca, usar os meios de comunicação. E é isso que a gente está fazendo aqui. Paz, Gé, paz, minha querida. Vamos lá, irmão. Bom, eu vou fazer uma introdução aqui, tá? Eu vou fazer uma introdução. Eu quero falar umas coisas aqui que eu destaquei sobre, sobre esse tema, tá? E após a introdução, eu vou pedir para que você se apresente, fale como que você veio da Angola para o Brasil, tá? Fala um pouco da tua história, como que você veio para Cristo, tá? E como que a obediência mudou a tua vida. Tá bom? Então vamos lá. Bom, Ok. bom, vocês sabem que o tema é obediência, poder transformador, né? E em Gênesis a gente vê a primeira história aí de desobediência, né? A partir de Adão, né? Adão e Eva. É, E isso gerou uma grave consequência para toda a humanidade, né? A gente herdou aí a morte, né? A gente herdou o medo, a vergonha, né? A perda de intimidade com o Senhor, né? E o ser humano, infelizmente, ele tem um bichinho chamado autonomia, né? A gente quer ser autônomo de qualquer forma, né? A gente não quer que ninguém fale para a gente o que é certo e o que é errado, mesmo a gente se convertendo e sabendo que o cristianismo não se trata de fazer a nossa vontade, mas se trata de fazer a vontade de Deus Pai, né? Como Cristo fez, né? E a obediência de Jesus e de Abraão deixaram um legado para a gente, né? Adão e Eva deixaram a morte, Cristo deixou a vida para nós, né? E eu quero ler uma passagem aqui que fala assim, ó, está em Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E fala aqui também, em João 6, do 38 a 39. Eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, Jesus falando, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Aleluia. E aqui o Senhor falando sobre Abraão, né? Abraão, ele desobedeceu o pai no início, né? E isso gerou consequências para nós também que perduram até hoje, né? A questão de Israel com os árabes, né? Porém, a gente lembra muito mais da obediência dele, né? Porque passou um tempo, ele resolveu obedecer, né? Ele levou o filho dele no monte para ser sacrificado e o Senhor viu a fé dele, né? Tanto que hoje ele é chamado de pai da fé, né? E o Senhor falou para ele a partir dessa obediência e desse legado que nós fazemos parte também do legado de Abraão, né? Da fé de Abraão. O Senhor falou assim para ele: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Nós estamos aqui também por causa dessa promessa que o Senhor fez para Abraão, né? Porém, por causa do sacrifício de Cristo, né, que se cumpriu, né? E eu queria falar um pouquinho sobre, alguns falam frônesis, outros colocam um acento, né? Mas eu falo sobre a frônesis de Cristo, né? O que isso significa? É um termo que fala para a gente ser
ter a mesma mentalidade de Cristo, a mesma vontade que Cristo teve, a mesma mentalidade que ele teve, tá? E a Bíblia convoca nós, servos de Deus, servos de Cristo, ao mesmo tipo de obediência que ele teve, tá? Sacrificial, né? Porque a gente tem que matar nossa carne, as nossas vontades. Tá em Filipenses, fala assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, vamos entender um pouquinho, né? Então, o versículo está falando o que aqui? Se é para a gente, né, a flores de Cristo, quer ter o mesmo sentimento, o modo de pensar, de sentir e de agir, o texto está falando aqui que quando a gente tem uma consciência correta, o modo de pensar, uma vontade correta, o modo de sentir e uma atitude correta, o modo de agir, a transformação nas nossas paixões. Então, a gente se conecta com o Senhor e a nossa vontade, a vontade do Pai, é gerada no nosso coração. Então, a gente passa a desejar o que o Pai deseja. A gente passa a se alegrar quando a gente obedece o Senhor. Não fica pesado para nós, porque a nossa consciência teve uma transformação, porque a gente sofreu uma metanoia. Tá? E para Jesus isso é um princípio, né? A obediência ela é um princípio de vida, tá? Irmão, eu quero fazer uma pergunta aqui para você, tá? A obediência ela é obrigação básica, né? De maturidade, de um servo que amadureceu, né? Honrar quem nos criou e quem nos recriou. Mas a gente vive em tempos como diz o Anderson Silva, de graça sem pertencimento. Jesus, ele me salvou, né? Esse termo é fantástico, né? Graça sem pertencimento. Jesus me salvou, ele me ama. Isso é tudo? Essa é a resposta que a gente quer dar ao Senhor? Então a gente foi justificados, salvos da pena do pecado, adotados, salvos para sermos filhos, co-herdeiros com Deus, com Cristo, e conformados à imagem dele, santificados, salvos do poder do pecado, e glorificados, salvos da presença do pecado. E a gente, então, não tem só o perdão, a gente tem uma herança. Deus deixou uma herança para nós. E o que a gente está fazendo com essa herança? Então, irmão, fica aqui a pergunta, ó. O amor de Deus nos dá liberdade para a gente viver como a gente quer? Como que você vê a teologia da hipergraça, que essa questão, né? Da graça sem pertencimento, pregar o amor sem falar de pecado, né? Irmão, se apresenta. Mais uma vez é um prazer tê-lo aqui. Faz a tua introdução, fala como que você veio parar no Brasil, como que Deus te alcançou, como que ele transformou a tua vida até esse momento, e depois você responde a minha pergunta, as minhas perguntas. Bom, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço uma live desse modelo. É a primeira vez. E faz exatamente 9 anos que eu estou no Brasil. Eu cheguei aqui em 2011. Agosto de 2011, eu vim com o objetivo de estudar teologia. Eu saí de Angola para cá. Aqui. Eu vim estudar isso, vim estudar teologia, me formei em teologia. Estudei na Faculdade Teológica da Fé Reformada, em Arujá. Ah, tá aí. Tá a resposta. Me formei agora também em filosofia. Ai, que legal. Sou presbítero na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no município de Guarulhos agora. Acabei
Aliás, acabei por passar na consagração justamente na semana passada. Parabéns, glória a Deus. Obrigado. Então, nessa caminhada de fé, eu tô desde 2005, pontualmente. Eu caminho desde 2005 e eu venho estudando já um pouquinho a respeito da palavra de Deus, assim, de um jeito mais sério, desde 2008. Eu sempre fui Uhum. muito curioso. Um dos meus maiores defeitos sempre foi fazer pergunta. E eu acho que também é uma das minhas Dois. qualidades. Eu adoro fazer pergunta e eu gosto muito. Para quem está aqui e me conhece, até onde eu vou dar aulas, às vezes, onde eu vou pregar, eu gosto muito de fazer perguntas. Eu sempre penso assim, toda intervenção da palavra de Deus, ela precisa me tirar do conformismo, inclusive intelectual. Eu preciso sair do lugar refletindo. Eu gosto quando a palavra de Deus questiona a minha certeza. Então, eu caminho muito com esse tipo de perspectiva e eu gosto de trazer isso para os outros também. Então, basicamente, a meu respeito, é o que eu posso falar por enquanto, né? Então, em relação à pergunta que você colocou, falar sobre obediência, eu gosto muito de pensar de uma palavra do Santo Agostinho. Agostinho, ele fala a respeito do amor, ele diz o seguinte, que ser humano significa ser amante. Humanidade significa amar alguma coisa. E todos nós, de certa forma, somos seres obedientes. E é um princípio que a gente precisa observar. As virtudes em si, elas são neutras. Elas não carregam consigo necessariamente algo bom ou errado em si. Elas são neutras. Dependem muito do direcionamento que você impõe para as virtudes. Inclusive o próprio amor. Quando a gente pensa no amor, por exemplo, amar alguma coisa não é necessariamente, não é em si bom. Depende do que você está amando. Isso serve para a obediência também. Todos nós, objetivamente, obedecemos alguma coisa ou alguém. E em relação a Deus, a obediência, biblicamente falando, é uma questão muito mais do que ser uma questão de resposta a alguma intervenção do outro, é uma questão de natureza. Tem um texto muito legal de Paulo que dá para nos fazer refletir um pouquinho sobre esse assunto, que é Efésios 2:3. Paulo ele fala, ele quando vai falar a respeito dos cristãos da igreja de Efésios, o que ele diz para eles? Que eles foram livres do espírito da desobediência, que outrora eles viviam também como filhos da desobediência. Ou seja, para Paulo, a questão da desobediência não é apenas uma reação à lei de Deus, era uma questão de natureza e de identidade. Então, ele identifica as pessoas do outro lado como filhos da desobediência. Ele traz a desobediência deles como uma questão de natureza. Então, para nós, a obediência também é uma questão de natureza. Muito antes de ser uma resposta ao que Deus pede, é uma questão de transformação que Deus faz na gente. Então, para obedecer a Deus, é necessário primeiro uma mudança de natureza pelo próprio Deus. Se não houver essa mudança de natureza, não há possibilidade da obediência à palavra de Deus. O homem consegue escolher Deus se Deus não intervir na vontade dele? Então, em relação a essa pergunta, tem um texto interessante, que é João capítulo 3, versículo 19. O que Jesus fala lá? Ele diz que, João, ele contando, ele diz que a luz veio ao mundo e os homens odiaram a luz porque eles amavam as trevas. Observa, o ódio dos homens pela luz, ela é consequência do amor deles pelas trevas. Então, a questão é uma questão de natureza. Se não houver uma mudança de natureza, não tem como haver uma contrapartida em relação a Deus. Então, nós somos amantes de alguma coisa, nós não somos neutros, amamos algo. E para amarmos a Deus, é necessário primeiro que Deus mude a nossa natureza, é necessário que Deus nos traga a vida para que a gente consiga amá-lo. E isso serve para a obediência também. Então, para o cristão, a obediência, muito antes de ser uma questão de disciplina espiritual, ela é uma questão de natureza.
Nós nascemos de novo e a nossa nova natureza ela é uma natureza obediente à vontade de Deus. E isso vale a partir do Antigo Testamento, quando Deus, conversando com Jeremias, ele fala a respeito da nova aliança. O que ele diz? Que na nova aliança eu mudarei o coração de vocês, eu vou tirar o coração de pedra que está em vocês, colocarei um coração de carne. E nesse coração, eu vou colocar nele a minha lei. Então, esse colocar da lei no novo coração que o crente recebe é uma nova natureza que ele está recebendo para responder positivamente à vontade de Deus. Então, nós hoje... Você ter um novo nascimento e continuar anos em obediência ao Senhor? Não é falar, não é? Porque hoje eu vejo, irmão, um medo de exortar, né? Uhum. Um medo da liderança exortar as ovelhas, com medo que elas saiam, com medo que elas se percam, né? Com medo que elas fiquem perdidas e não volte mais. É como você colocou hoje, né? A frase que você... Deixa eu ver aqui. A frase que você postou tá aqui. Quando criminalizamos a disciplina, a gente fragiliza a família, né? Uhum. Então, trazendo isso para a família do reino, né? Para nós, né? Para a igreja, a criminalização da disciplina, né? Da exortação, não está fazendo... E também os cultos muito emocionais, né, pautados muito na emoção e não na centralidade do que Cristo fez, né? Na centralidade do sacrifício dele, da entrega dele, né? Será que isso como que eu posso colocar? Pelo fato da gente vir de um sistema mundano e vir para outro tipo de sistema sem ter renovação da nossa mente, através do estudo da palavra, do discipulado verdadeiro, né? Isso não atrapalha para que o nosso caráter seja transformado, porque se o meu caráter não é transformado, né, eu continuo no mesmo sistema, eu só mudei de ambiente, né? Eu trouxe o sistema daqui para cá, né? E aí eu causo problemas no novo ambiente que eu tô, porque é um novo sistema e eu tento fazer ele funcionar de uma outra forma, né? Então, sem ter o caráter transformado, sem compreender o que é adorar a Deus, né? Porque a partir da tua adoração, né? A partir da tua vida, você vivendo uma vida de louvor ao Senhor, como que isso pode acontecer, né? Porque eu vejo assim, dois tipos de desculpas. Não julgueis para não ser julgados. Não me julga. Mas não é julgar, é a palavra, né? É a palavra. Não julgueis. E a outra desculpa que muitos dão é novo convertido, né? Pô, mas a pessoa já está há 7 anos no Evangelho, há 10 anos no Evangelho, né? Novo convertido, né? Novo convertido a gente tem paciência, né? A gente ensina e tal. Agora, a pessoa fez discipulado, aprendeu, continua caminhando no sistema anterior, né? Ele volta, né, para as concupiscências da carne, né? Ou ele continua, melhor dizendo, né? Será que tem como a gente conseguir adorar a Deus sem transformação de caráter, sem a gente ensinar verdadeiramente a palavra, exortando os que chegaram, exortando aqueles que já estão e que não tiveram uma transformação ainda? Tem como? Eu posso adorar a Deus dessa forma? Então, não. É que nós, isso, eu achava que era uma realidade só da minha terra, né? Eu achava que era uma particularidade africana, mas ele é uma realidade também aqui no Brasil. A gente foi muito afetado pelo sistema de adoração do Pelágio. Pelágio, para quem não sabe, foi um diácono do século IV da Igreja Cristã, que trouxe mais ou menos uma teologia bem humanista dentro da igreja. Então, o princípio da adoração de Pelágio era o quê? Que a adoração da igreja era tudo baseado no homem, era uma questão de
resposta aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias emoções. Por Até as isso... nossas canções mudaram, né? Perdão, interromper. Até as canções Exatamente, mudaram, né? Antes era nós, agora é eu. A gente não encontra mais exatamente. canções falando de nós, né? É tudo eu. Vem para Então, mim, eu quero. esse é o grande problema. Então, quando a gente volta no princípio bíblico, o que a gente percebe? A adoração, a gente não pode adorar Deus e a gente não adora Deus antes que a gente não seja transformado. A transformação, o campo inicial da adoração a Deus é a transformação que acontece no nosso coração. Sem um novo coração não existe adoração. A gente precisa levar em conta a questão da nossa liturgia a partir daquela fala de Jesus. Ninguém vem a mim se o Pai não trazer. Da mesma forma que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso não é apenas por uma questão da experiência, da libertação do reino das trevas para a luz, mas é também uma questão da própria participação na vida em Deus. Sem essa intervenção da própria Trindade em relação a nós não temos como ter uma contrapartida tanto para Deus quanto para Jesus. Não é possível a pessoa adorar a Deus sem antes que haja uma transformação, sem antes que haja uma conversão. Aliás, a adoração, eu estava lendo ainda hoje um livro que fala a respeito de liturgia e o autor ele fala exatamente essa questão. A adoração que a gente faz, Deus não é passivo na adoração. Deus ele é tanto o sujeito quanto o objeto da própria adoração. Ou seja, existe um aspecto da adoração em que nós participamos juntos com Deus. Ele não está lá para receber o que a gente tem para dar. Ele está lá para propiciar aquilo que a gente tem para entregar. Se Deus não propiciar a nossa adoração, não existe adoração. Se Deus não nos ensinar como lhe adorar, a gente não adora. Se Deus não, se o Espírito Santo não nos leva ao caminho da verdade, não tem como a gente adorar Deus. Então Deus não é apenas o objeto da nossa adoração, ele também é sujeito na adoração. Então a gente adora a Deus, mas para que seja possível a nossa adoração, é Deus que transborda em nós a verdade da adoração. Então não existe essa questão de que a pessoa pode servir a Deus sem que antes seja transformado. Isso não significa dizer que Deus não permite que pessoas não cristãs de alguma forma o sirvam. A gente tem vários exemplos na Bíblia. O que a gente está falando aqui é serviço ativo mesmo. A obediência ativa para Deus, ele é um privilégio do cristão. Não é todo mundo que obedece a Deus. Ainda que as pessoas se proponham a fazê-lo, a obediência ativa como expressão de uma nova natureza, isso é privilégio dos filhos. Isso não acontece para todo mundo. A jumenta de Balaão... Até a vontade de adorar vem dele. Nem a nossa vontade de adorar nasce em nós. Como que alguém Exatamente. pode achar que pode escolher Deus? Ah, não, eu escolhi servir Deus, eu escolhi Deus. Como que eu posso escolher Deus se eu estava morta nos meus próprios delitos, na minha própria consciência? Não tem como. Exatamente. Mas essa questão da escolha, o que acontece? Nós somos peixes no mar. Então, o peixe no mar não escolhe se molhar, mas ele caminha dentro desse imenso oceano em que ele vive. Então, ele escolhe se mover dentro do ecossistema que lhe foi oferecido. A obediência a Deus para o cristão, ele também acaba sendo uma disciplina espiritual. Se nós lembrarmos daquele famoso texto que se usa muito para a grande comissão, Mateus capítulo 28, lá no versículo 19 e 20, a gente vai perceber um dos motivos, uma das missões que Jesus entrega para os seus discípulos, que era ensinar o que eles aprenderam, fazer discípulos e ensinar eles a obedecer. Então, isso acontece, o cristão aprende a obedecer a Deus.
A gente vai aprender a obedecer a Deus como disciplina espiritual, participando do culto, lendo a Bíblia, participando da oração, usando todas aquelas disciplinas espirituais que a gente recebe das Escrituras. Agora, a gente pode também, isso dentro do escopo já da conversão. Por exemplo, Jonas, ele escolheu não obedecer a Deus, ele fugiu da presença de Deus. Isso é possível acontecer. Agora, isso acontece Mas não é dentro... possível não fazer a vontade quando Deus quer que seja feita. Não, não. Quando a vontade de Deus, não é possível não fazer a vontade de Deus. A gente faz a vontade de Deus. E tem mais. O querer de Deus, ele é feito até mesmo por Satanás. Até mesmo por Exatamente. Satanás. É como, acho que foi Lutero que falou, né? O Até o Lutero disse Satanás. que Satanás é o diabo de Deus também. Então, de certa forma, todos nós, de certa forma, servimos a Deus. Mas só o povo de Deus, ele serve ativamente a Deus. O serviço da igreja não é uma prestação de serviço para Deus. É uma expressão de comunhão que o próprio Deus se propôs a fazer conosco. O que nós fizemos, sendo bons cristãos ou não, isso não abona a Deus. É apenas um Porque as pessoas privilégio. acham, às vezes falam, ai, Deus está te esperando, Deus está triste, né? Porque você não veio para a igreja, Deus está triste, porque você coloca Deus como uma pessoa totalmente fragilizada, como alguém que é movido pelas circunstâncias e não alguém que é, né? Alguém que é pleno, né? Eu não consigo entender esse raciocínio do Então, povo em relação a Deus. a pergunta que as pessoas deveriam fazer para si mesmas é quem é Deus? Ou se aqueles que eles adoram de fato é Deus. Eu costumo brincar com os meus alunos da escola bíblica que existe um ídolo chamado Jesus que muita gente adora aos domingos, que não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia, que não é o Filho de Deus. As pessoas desenharam um Cristo segundo segundo a sua própria imagem e necessidade, e eles o buscam na casa de Deus. Jeová é um nome autorizado. Jesus Cristo é um nome autorizado, mas ele não é um nome proibido para ídolos. As pessoas podem criar ídolos e dar a esses ídolos o nome de Jesus ou o nome de Jeová. E aí vai. Então, existe, infelizmente, uma realidade que acontece dentro dos cultos eclesiásticos que a pessoa que é o alvo da adoração está longe de ser o Cristo da Bíblia. E isso não é novidade, isso não é inédito da nossa época. Sempre aconteceu isso daqui. As pessoas sempre confundiram o Cristo Deus com o resultado das suas próprias ansiedades. Você desenhar um Deus conforme a sua ansiedade não faz de você o adorador do Deus da Bíblia. Ainda que você copia o modus operandi do próprio Deus. É possível você... porque a ética cristã ela é assimilável, ela é intelectualmente assimilável, ela é racional. Então, é possível você ler a Bíblia, você participar de comunidades cristãs e assimilar toda a ética cristã e praticar ela no seu dia a dia, sem ser cristão. Tem um livro de um puritano que eu gosto muito de ler, que é o Jonathan Edwards. O nome do livro é Afeição Religiosa. Ele fala de uma questão aí muito interessante. Ele fala sobre a adoração de Satanás. Ele faz uma interpretação do livro de Tiago, quando o Tiago diz que se você tem fé, se você crê a Deus, você não faz nada demais, porque os demônios também creem e tremem. Jonathan Edwards diz mais ou menos o seguinte: se você só pode fazer o que os demônios fazem, isso não faz de você um cristão. Se você só pode crer, se você só pode crer e tremer,
Isso não é um privilégio cristão. Os demônios também fazem isso. Existe uma coisa que nos torna cristão, que nos separa anos-luz dos demônios. Os demônios creem e tremem, mas eles não amam a Deus. Amar a Deus é um privilégio daquele que foi mudado o coração. Esse é o grande diferencial. Por isso o nome do livro é Afeição Religiosa. Esse é o grande diferencial. Então, muita gente usa o nome de Jesus, muita gente usa a ética cristã para se apresentar como cristão, mas ele não é cristão no final das contas. Observa, Mateus capítulo 7, o que acontece na conversa de Jesus? Ele fala que muita gente virão dizendo que Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos. Não existe uma negação de Jesus em relação ao que eles fizeram. O que existe é uma afirmação de Jesus de que eles não o conheceram. Jesus não está dizendo que o que eles fizeram estava errado. Jesus não entra no mérito da ação das pessoas, mas ele reclama da falta de conhecimento deles em relação ao próprio Deus. Vocês não me conheceram, vocês só souberam fazer o que era mal. Então, até mesmo coisas que a gente faz em nome de Jesus, e até mesmo algumas coisas que são producentes em nome de Jesus, se a gente não conhecer a Deus, são grandes maus, não são coisas boas. É isso mais ou menos que Jesus está dizendo. E não tem como conhecer a Deus sem obedecê-lo. É que nem a passagem fala em Lucas 6,46. Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não me obedecem? Né? Exatamente. E Deus, ele é um Deus retributivo. Né? Ele fala, se me amares, se me obedeceres, se orarem, se arrependerem, eu farei. Né? E Deus não mente. Então, como que um povo que foi chamado para a luz, que foi chamado para viver num poder dínamos do Espírito Santo, vive como se fosse bombinha de festa junina, que não faz nem cosquinha. Então, infelizmente, a gente está muito... essa é uma característica nossa que a gente precisa negar. Nós precisamos negar peremptoriamente isso. Eu sempre costumo dizer que igreja é família. E em família, uma das virtudes do relacionamento familiar é a verdade. A gente precisa ser verdadeiros um com o outro. Falta muito na gente chamar as coisas pelos nomes. Não existe falso cristão. Ou você é cristão ou você não é. Paulo, quando fala a respeito do evangelho, ele diz que o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. O evangelho realmente tem poder para salvar. Se você foi alcançado pelo evangelho de Deus, existe um poder que mudou você. Existe uma explosão que aconteceu em você que vai mudar a sua vida mesmo. E a mudança... Porque o Espírito Santo não falha. Exatamente. E a mudança, ela não é uma mudança assim. Cada um tem um trabalho e os três são perfeitos no que fazem. O Espírito Santo não vai entrar na minha vida e não vai operar o que ele existe para fazer em mim. Né? Então, se eu falar que eu estou há tanto tempo, eu não consigo, é porque não houve tentativa. Porque o Espírito Santo, ele é perfeito na obra que ele faz. Eu vou mais longe. Se você se diz cristão e você não consegue viver a ética cristã, viver a vida cristã, não é que você não está conseguindo, é que você se denominou errado. Você não é cristão ainda. Porque a vida cristã é uma vida alheia em nós. É uma vida alheia em nós. E detalhe, essa vida que foi infundida em nós é uma vida de alguém que é poderoso. Poderoso para vencer, inclusive, a nossa pecaminosidade e manifestar sua luz. A luz não pode ser vencida pelas trevas a pretexto de que eu não estou conseguindo. Não. Se você foi alcançado pelo Evangelho de Deus, se em você opera o Espírito Santo de Deus, a mudança ela é um fato. É um fato. E a obediência, no caso aqui, a obediência ela não é a gosto, conforme nós estamos acostumados a observar no nossos tempos. Parcial, né? Obediência parcial.
A obediência não é a gosto, não é parcial. A obediência é universal. Paz, É querido. universal. No sentido do que a gente faz exatamente. Se nós fomos alcançados por Deus. Veja, eu vou ler um texto aqui que o apóstolo Paulo escreve, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5:15. Eu vou ler aqui, o que diz aqui, ó. Ele diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se Cristo morreu por você, e se você ressuscitou na ressurreição de Jesus, você não vive mais para você. Se você ressuscitou na ressurreição de Jesus e você está vivendo para você, você continua sendo osso seco no vale que não ganhou vida. É Não, mentira, você não é crente. e muitos Como? dão como exemplo Davi. Só que o nosso Então, exemplo tem que ser Cristo. não, mas mesmo assim, O mesmo o nosso Davi, padrão é ó. Cristo, o nosso padrão não é Davi. Não, Não, mas mas tudo Davi bem. pecou também, ele foi considerado segundo o coração de Deus. Não, Davi pecou também, e olha tudo o que ele fez, a gente nem lembra do que ele fez, amém. Nós também pecamos, mas eu não posso ver isso como uma virtude, eu não posso colocar isso como algo positivo, ou como algo que possa ser repetido sem que isso me entristeça, né? Isso é O em próprio tudo. Davi fala isso. O próprio Davi fala isso. Quem usa Davi como pretexto deveria ler Salmo 51. No Salmo 51, Davi, quando ele confessa o seu pecado, e observa o detalhe, Davi ele escreve uma música a respeito do seu pecado, para que seja cantado na comunidade, para que seja lembrado na comunidade o que o rei fez, para que as pessoas não façam o que o rei fez. Ele Coração canta no dele Salmo era demais, né? 51, e Quando que a detalhe, gente vai fazer uma música sobre um pecado nosso, para que a igreja não se esqueça do que a gente fez, para que eles também não façam como a gente fez, né? exatamente, mas o que que Davi fala no Salmo Beijo, 51? Kelly. Ele diz assim, ó, o motivo do pecado dele foi porque ele havia perdido a alegria da salvação em Deus. Ele fala para Deus, Deus restaura em mim a alegria da sua salvação. Isso pode acontecer. Isso, essa oscilação pode acontecer na vida do cristão. Agora, usar exemplo. E um detalhe que a gente precisa observar, gente, existem o Davi, Abraão e todos os outros, eles não são os heróis da Bíblia. O herói da Bíblia é Deus. Exatamente. Ele Só tem que ser o nosso houve. padrão máximo. Ah, mas Deus é perfeito. Eu nunca vou ser Deus, nunca vou ser perfeito. Mas Deus não quer perfeito, amados. Deus quer corações dispostos, obedientes. Não, Entendeu? A mas gente não vai ser perfeito mesmo, a gente não vai ser perfeito, né? Mas um coração obediente agrada ao Senhor, né? Jesus falou que aquele que diz que o ama, obedece, guarda as palavras dele, guarda os ensinos dele, mas não só guarda, como o Tiago fala, né? Não, isso, não leiam a palavra, né, sem que vocês a pratiquem, porque vocês estão sendo nécios, né? exatamente. Então, mas a questão Paz, Dan, paz piedoso. piedoso é meu irmão, meu irmão. Seu O cara irmão? ele Paz, é irmão pastor, do Dias. ele Ele é está em pastor Angola lá ou na ele está aqui no Bahia. Brasil? Não, ele é pastor na Bahia. Oh, glória, a família toda é? É. Glória a Deus. Então, se a gente olhar a perfeição a partir da perspectiva mosaica, a gente vai errar muito. Porque Uhum. não houve perfeição na própria perspectiva de Moisés. Não teve nenhum perfeito a partir da lei. É, deixa eu ver, versículo 48 de Mateus capítulo 5. Se a gente olhar o que Jesus pede para os seus discípulos lá, já cai por terra esse discurso meio sofismático que as pessoas usam, né? Eu vou ler aqui, ó. Mateus capítulo 5, versículo 48. O que ele diz? Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A exigência que Jesus tem a respeito do seu povo é a perfeição, sim. Mas o ponto não está. A questão é aonde Deus olha a perfeição do seu povo.
existe uma propiciação sobre o povo de Deus. Nós somos aceitos por Deus, e nós somos aceitos por Deus a partir da própria imagem que ele vê no seu filho. A pergunta que eu havia feito, o que Deus ama em você quando está te amando, é exatamente isso. Deus ama o filho dele Aí, acima de menina, tudo. foi ele que fez a pergunta, ó. Vocês ficaram doidinhas. Deus ama Cristo acima de tudo. Veja qual é o padrão final de todos os salvos. Seremos como ele é. No final de tudo, nós seremos como ele é. Nós o veremos porque seremos como ele é. Então, existe em nós uma propiciação que nos torna aceitável diante de Deus. Deus olha para nós através do seu Filho e nos aceita como seu Filho, porque nós somos salvos nele. Se a gente olhar a nossa necessidade de perfeição a partir do que as nossas mãos podem produzir, a gente está olhando na perspectiva errada. A nossa obediência não é uma propiciação da gente. As minhas obras, elas não estão entre eu e Deus. Cristo é que está entre eu e Deus. As minhas obras, elas são resposta daquilo que está acontecendo comigo através de Jesus Cristo. Então, quando eu estou obedecendo a Deus, na verdade, eu não estou dando motivos para que Deus... Eu não estou atraindo a atenção de Deus. Eu estou respondendo à manifestação de seu Filho em mim. Então, a obediência que acontece na nossa vida não é uma moeda de troca. Eu sei que a gente às vezes tem essa perspectiva, né? Se prega muito isso, tipo, eu vou obedecer para ter uma contrapartida de Deus. É claro que existe benefício. Em si não é a alegria da pessoa, né? Você Exatamente. está fazendo a vontade do Pai. O que Cristo falou, né? Se eu não me engano, eu li no início, né? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, né? A minha comida, a minha bebida é isso, né? Fazer a vontade dele. Então, ele tinha plena alegria em estar fazendo a vontade do Pai. Essa deve ser a nossa também, não ser, como você falou, uma moeda de troca. A obediência, quando a gente pensa que a obediência é uma moeda de troca, a gente já começou a pensar errado. O único, A teologia da único, prosperidade não chegou em Angola, não, né? Eu acho que chegou. Eu acho que chegou. O único que nos permite receber alguma coisa da parte de Deus é o próprio Cristo. E Deus já deu para nós tudo que ele poderia nos dar, o próprio Filho. Quando o cristão acha que ainda precisa receber alguma coisa da parte de Deus, ele é pobre demais no seu pensamento. É uma pobreza teológica muito grande achar que Deus ainda tem que te dar alguma coisa que vai trazer paz e tranquilidade no seu coração. Se Cristo, que é não foi suficiente, o que vai ser, né? Se Cristo, que é o tesouro de Deus, não te satisfaz, você é pagão, você não é cristão. Se Cristo não é suficiente para você, o ouro do universo inteiro não satisfará o seu coração. Se Cristo não é suficiente para você... Grande precioso, né? A maior preciosidade. Absolutamente nada vai ser importante para você. Por isso mesmo é que a gente precisa pensar na obediência como uma questão de natureza, nova natureza. Eu estou obedecendo a Deus porque eu estou vivendo uma nova criação que está acontecendo em mim. Se eu pensar na obediência como moeda de troca, eu vou cair naquele próprio texto de Jesus que ele diz que aqueles que esperam recompensas aqui, eles já receberam os seus louros, já receberam a sua recompensa. Paulo ele fala para os irmãos de Corinto: se vocês esperarem em Deus só nessa vida, vocês são pior dos miseráveis. Então, não é assim que deve funcionar. A obediência para nós, gente, antes de qualquer cair, coisa... Mano. Oi? Desculpa te cortar, vai cair. Vou fazer o seguinte, vou encerrar. Pessoal, vou encerrar. E aí a gente volta, tá? Logo em seguida, tá bom? Tá bom. Ó,
Quando voltar, senta o dedo aí no coração e no aviãozinho, manda pro pessoal, tá bom? Para vir pegar a porção aí de metanoia. Beijo.